Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, eu sou gerente de engenharia da TOLS e hoje eu vou fazer um vídeo com um passo a passo da programação do MMZ. O MMZ, como todos vocês já sabem, é o controlador diferencial de temperatura mais vendido do Brasil. Então eu vou fazer uma atualização de um vídeo de programação dele, mostrando passo a passo como acessa a configuração, qual o funcionamento de cada tecla e explicando parâmetro por parâmetro. Oi pessoal, essa aqui é a tela inicial do MMZ, tá? A tela inicial do MMZ ela é composta por 4 teclas, 3 do lado esquerdo, uma do lado direito. Aqui é a exibição da temperatura que está configurada, nesse caso ele está exibindo 25 graus, que é a temperatura do reservatório, o modo de funcionamento que está em automático e o estado de funcionamento da bomba, ou seja, a saída está desligada. Tá? Se eu quero alterar o modo de funcionamento, eu uso a tecla M. Tá? Ó, lembrando que pressionando a tecla M mudou para o modo off, pressiono novamente, modo manual, ligou a bomba. Voltar para o modo automático, eu pressiono mais um pouco. Tá? Lembrando que não é um simples toque na tecla M. Tá? Como é uma operação muito importante para o sistema de controle, a gente colocou uma proteção que você tem que deixar pressionando por aproximadamente 1 segundo para fazer a alteração entre os modos de funcionamento do controle de aquecimento. Na tecla P, eu acesso o set point, que é a temperatura desejada no sistema de aquecimento, ou seja, aqui está em 30 graus. Quando o sistema atingir 30 graus na piscina, no reservatório térmico, ele vai cessar a circulação de água, independente se o diferencial de temperatura esteja alto ou não. Então, pressionou a tecla P, pode fazer o ajuste na temperatura que quer. Quero aumentar um pouco para 32 graus, eu ajusto. Pressiono a tecla P, ele já vai salvar esse parâmetro na memória, então caso falte energia, desligue, ele vai voltar sempre na última configuração. Agora eu vou falar um pouco do menu de configuração. Para acessar o menu de configuração do MMZ, tem que pressionar a tecla P, vai aparecer código, você vai inserir o código 162, tá? Lembrando que todos os produtos da TOLS para acesso técnico utilizam o mesmo código, que é o código 162. Acessou o 162, você vai poder navegar entre os parâmetros. Tá? Eu tenho o F1, F2, F3, F4, vai até o F10, o F11 e o sair. Depois eu posso retornar de novo para F1. Quando ele não está piscando no display principal, quer dizer que ele está em modo de visualização. Se eu quero editar esse parâmetro, eu pressiono a tecla P, ele vai começar a piscar e aí eu posso ajustar o novo valor que eu quero colocar 5.5 aqui e pressionar a tecla P. Nesse momento ele já salvou o parâmetro e eu posso ir e editar outro parâmetro. Tá? Agora sobre os parâmetros. O parâmetro F1 ele é o diferencial de temperatura para ligar a bomba. Então, como o MMZ ele é um controlador diferencial de temperatura, quando a temperatura do coletor solar tiver 5,5 graus a mais que a do meu reservatório, da minha piscina, ele vai ligar a bomba de circulação para fazer a troca da água quente do coletor com a água do reservatório. O parâmetro F2 é o diferencial de temperatura para desligar a bomba. Então, uma vez que a bomba está ligada, ligou lá em 5,5, ele vai esperar que esse diferencial diminua até 2,5 para desligar essa circulação de água. O parâmetro F3 é uma proteção, tá? É uma proteção de anticongelamento. Ela sai de fábrica em 5 graus. Quando a água do coletor estiver em 5 graus, ele vai ligar a bomba, para evitar que a água congele dentro dos coletores solares e acabe danificando eles. O parâmetro F4 é a proteção de sobreaquecimento. Lá nos coletores, caso essa temperatura chegue nesse valor programado em 70 graus, a bomba não vai mais ligar para proteger a integridade do encanamento. Lembrando, tá, que assim como o primeiro parâmetro que eu demonstrei, todos os parâmetros são editáveis. O parâmetro F5 ele é a indicação preferencial. Eu posso escolher qual dos sensores de temperatura vai aparecer na minha tela principal. Ele sai de fábrica no valor 1, que indica que é o sensor do reservatório térmico ou da piscina. O parâmetro F6 é a temperatura máxima para a seleção do set point. Tá? Num caso de uma aplicação de piscina, por exemplo, você pode diminuir esse valor, que vai evitar que o usuário final consiga colocar um set point muito alto e acabe deixando o banho da piscina desconfortável. Tá?
A gente sabe que numa piscina, assim, dificilmente a gente vai trabalhar com uma temperatura superior a 35 graus. Então eu posso ajustar esse parâmetro F6 em 35. O parâmetro F7 é o ajuste de offset do sensor de temperatura. Como o sensor de temperatura do MMZ, ele vai muitas vezes utilizado em piscina, ele vai dentro da casa de máquinas, e essa casa de máquinas às vezes pega muito sol e acaba esquentando. A temperatura que é exibida no MMZ, ela acaba sendo diferente da temperatura da água. Então, através do parâmetro F7, eu posso incrementar ou decrementar. Então, por exemplo, se eu colocar em -1 e meu sensor estava exibindo 30 graus, ele vai passar a exibir 29 graus. Eu faço uma correção na leitura do sensor de temperatura. O parâmetro F8 é o ajuste da esterese do controle de temperatura. Bom, o que é a esterese? Uma vez que o meu sistema de aquecimento atingiu a minha temperatura programada de 30 graus, chegou em 30 graus, ele vai voltar a ligar o sistema de aquecimento quando diminuir esses 2 graus. Então, quando chegar em 28 graus, ele vai voltar a funcionar. Ah, mas eu acho essa diferença muito grande, então pode diminuir para 1 grau. Aí, quando voltar para 29, vai voltar a funcionar de novo o sistema de aquecimento. O parâmetro F9 é uma proteção contra acionamento manual da piscina, tá? Esse parâmetro é muito utilizado em piscinas de vinil. Por quê? Porque às vezes a temperatura já atingiu a temperatura programada de 30 graus. A água no coletor ela fica muito quente. E se o usuário fizer um acionamento manual, essa água quente vai descer e vai acabar danificando o vinil. Então eu posso habilitar esse parâmetro de proteção que não vai permitir que o usuário faça acionamento manual da bomba de circulação. O parâmetro F10 é um parâmetro de recirculação. Se eu habilitar esse parâmetro, quando atingir a temperatura, a cada 30 minutos o MMZ vai ligar a saída de acionamento da bomba para fazer uma atualização na leitura do sensor. Então, a cada 30 minutos ele liga a bomba, por 1 minuto atualiza a leitura do sensor. Esse acionamento é só feito quando a temperatura do coletor é superior à temperatura da piscina, tá? Para evitar que seja feito acionamentos noturnos. E o parâmetro F11 é o ajuste do brilho do display. Então eu posso diminuir a intensidade do meu backlight do display. Deixar aqui em 100%. E aí eu posso sair. Então, pessoal, esse foi o vídeo de programação do MMZ. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E não se esqueçam de curtir o vídeo e de seguir a Tols nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado!